no desenvolvimento, palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, nação cuscuzeira. Eita, menino, 20 horas, olha a hora, pipu, pipu. É a hora do nosso cuscuz com o espiritismo e nada melhor a gente se reunir, sintonizados pelas ondas do rádio, aprendendo cada vez mais sobre esta doutrina de amor e aprender a lidar nesta nada mole encarnação, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu gostaria de chamar ele André, pai de 6, avô do Anthony. Vem fazer a prece. Boa noite a todos. Pai de 6. Não sabe onde é que está esses outros dois aí. Mas vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Agradecer a Ele por mais essa semana, por mais esse dia em que podemos estar aqui reunidos, levando um pouco de conhecimento àqueles que buscam aprender um pouco mais, buscando auxiliar aqueles que necessitam. Pedir a Ele muita inspiração para a nossa querida Iraci, que ela possa levar a mensagem além do horizonte. Que assim seja. Que assim seja. Estava indo muito além do horizonte depois dessa. Vamos lá, cadê ele para harmonizar esta noite? Irmão, eu hoje venho aqui somente para pedir um pouco do teu amor. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, compreendo, estás cansado, mas por favor não digas não. Vem juntar-se a mim em elo, semear o evangelho e assim formar irmãos. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo, venha promover, só depende de você. Irmão, não fiquem se fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Vê crianças no degredo e jovens com medo, infelizes em rancor. Adultos perdidos em conflitos do sexo ou dos vícios, sozinhos, sem direção. Vem agora, é o momento de ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo, venha promover, só depende de você.
sei que eu, frágil como um trapo, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nesta corrente, espalha esta semente, que assim o mundo vai mudar. Vem, envolve nessa luz, trabalha com Jesus, evangelizar, evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo, venha promover, só depende de você, só depende de você, só depende de você. Estamos aqui nessa noite maravilhosa deste 9 de janeiro de 2025, desde já preparando nesta segunda semana de janeiro uma boa cumbuca de cuscuz e uma água fluidificada, porque hoje nós vamos receber uma convidada que, minha nossa, chega, eu estou emocionada aqui, só que eu não choro, eu solto glitter pelo meu globo ocular. Isso mesmo. E vamos receber com muita alegria, com o tema, ele é enorme, mas o meu coração, meu sentimento por ela é maior do que o tema. A importância do estudo na doutrina espírita. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, ei, o segundo. Vamos receber com muita alegria a nossa Dora Aventureira, conhecida com muito carinho, Iraci. Seja muito bem-vinda, Iraci. Obrigada, Paloma. Boa noite a vocês. Bom dia para quem estiver escutando, bom dia. Boa tarde para quem estiver escutando, boa tarde. Boa noite para quem estiver agora ao vivo. Ou também vai escutar mais tarde. É muito interessante esse tema. E nós estamos iniciando agora um novo ano, um ano de estudos com muitas perspectivas para os Estados Unidos. Nós temos já as inscrições. Primeiro eu estou fazendo a propaganda, né? As inscrições para cursos do ESG 1, ESG 2, ESG 3, online, presencial, EAD, Evangelho Rede Vivo, obras básicas. Então, nós temos público para todos, nós temos estudo para todos os públicos. E como é importante para o espírita estudar. Além, muito mais do que estudar, instruir-se. Porque estudar é uma coisa, se instruir, ele vai além, certo? Além de só estudar. E é isso que nos foi proposto na doutrina espírita, e o Espírito da Verdade, no capítulo 6, no final do item 5, e aí eu vou ler todo esse final desse capítulo 5, que diz o seguinte: espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditais o nada, vós e vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Esse último parágrafo, ele é um chamamento tão forte, né, para que a gente vença a impiedade através da instrução. Também do amor. Primeiro o amor, depois o conhecimento e a instrução. E Kardec, ele colocou
nas obras póstumas, no último capítulo lá, que foi o projeto 1868, ele colocou, assim, muitas questões de como a doutrina espírita teria que fazer para conseguir sobreviver ao tempo. Então, ele faz um manual de instruções, certo? Onde ele vai falar sobre o que é a doutrina espírita, quais os elementos que ela tem, certo? E como se chega lá. E a divulgação e o conhecimento, eles estão com papéis importantes. Porque você só pode falar de algo se você conhecer. Você não pode falar do que você não conhece. Como é que você vai falar, explicar e propagar algo que você não conhece? Então você tem que conhecer. Você tem que se instruir. E ele coloca assim muito, muito interessante, logo no segundo parágrafo, porque o projeto 1868, ele tem vários subitens. Eu estava dando uma lida novamente, e ele fala muito e coloca toda uma questão, não só do instruir, mas também de como fazer as instituições, quem colocar no comando, como deve ser o comando. É assim, muito esclarecedor esse projeto 1868. E ele coloca uma frase muito interessante, que, o Cristo se limitou ao ensinamento oral, e que seus próprios apóstolos não deram senão princípios gerais de que cada um interpreta segundo as suas ideias e seus interesses. Se tivesse formulado a organização da igreja cristã com a previsão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria prevenido a maior parte dos cismas e das querelas religiosas. E ele fala, continuando, diz que resultou o quê? Se o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa de reforma moral séria, não foi e ainda não é para muitos senão o objeto de uma crença cega e fanática, resultado que um grande número engendrou a dúvida e a incredulidade absoluta. Então, ele colocando que, por não ter sido feito toda uma questão voltada, sabe, engendrada o cristianismo, por isso que aconteceram as querelas, e ele diz como prevenir na doutrina espírita, dizendo o seguinte: só o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e se tornar, assim como disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. E diz mais: nada deixando ao arbítrio das interpretações. Por isso que é uma doutrina clara, racional, e que Kardec coloca que não deve colocar o arbítrio das interpretações, não deve ter dúvidas, certo? E diz que tem 2 elementos para concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Então é aí onde entra o quê? O instruir-vos, estudar, o conhecer. Como é que a gente conhece alguma coisa? Se aprofundando nessa coisa, certo? Conhecendo os detalhes. E como é que você faz isso? Estudando. E muitas vezes tem gente, não, mas eu sou autodidata, eu quero estudar só. Mas não tem como, assim, comparar um estudo em grupo de um estudo individualizado, porque há troca de informações. Há uma necessidade de esclarecimento entre um e outro. Apesar
da doutrina espírita necessitar ser extremamente clara, mas, inclusive no projeto 1868, ele fala das pessoas que colocam a sua interpretação, causando dissensões, divisões, mas ele é tão sábio que ele diz que isso pode acontecer, mas que o tempo, a própria ciência, vai fazer com que uma absorva a outra. O que tiver certo, o que tiver correto, absorve o que não está correto. E que isso não deve ser uma preocupação. Nossa preocupação deve ser conhecer. E eu conclamo vocês a conhecer. Mas conhecer como um estudo sistematizado. Conhecer não tentando tergiversar sobre temas, mas conhecer mesmo, conhecer a doutrina, sabe? Eu me lembro que eu tive, algum tempo atrás, um determinado estudante, que era de outra religião, e aí nós não podemos negar o conhecimento, qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, para conhecer a nossa doutrina. Agora, interessante que ele queria que a gente assumisse as coisas que ele acreditava na outra religião. Aí, meu amigo, aqui a gente está estudando a doutrina espírita. Você tem todo o direito de estudar. Agora, querer colocar para a gente que a gente tem que seguir aquilo que você pensa, não. A gente respeita o seu conhecimento, mas respeite também o nosso, a nossa forma, certo? E ele saiu porque ele queria impor visões que não eram a visão da doutrina espírita. E aí a gente tem que ter todo um cuidado para, na parte doutrinária, verificar. Porque depois a gente vai ser cobrado disso. Olha o que foi que você fez. Certo? Então, essa questão de estudar é maravilhosa, sabe? E os facilitadores, que são muito bons no Lar dos Humildes, eles levam eles não ensinam, eles levam o estudante a pensar e tirar suas próprias conclusões dentro do que está posto. E, geralmente, as conclusões são do conteúdo que fala a doutrina espírita, certo? E também, eu estou falando bastante sobre esse projeto, porque esse projeto, ele visa levar o conhecimento da doutrina espírita para o mundo inteiro, independente da religião que você professe, sabe? Nós não podemos ter preconceito nenhum de nenhuma crença. Inclusive, ele coloca muito claramente aqui nas obras póstumas que é uma ação de levar os ensinamentos do Cristo para as pessoas. Não que elas se tornem cristãs, no sentido de ter uma religião cristã, mas de seguir os ensinamentos de amor, de caridade, sabe? Que o Cristo propagou. E isso é que é interessante, porque não devemos ter barreiras religiosas que barrem o conhecimento. Porque conhecer é fundamental. Você só consegue ser parte de uma coisa se você conhece essa coisa. Sabe? E isso você vai conseguir amá-la. Sabe? Então, e ele coloca o Livro dos Espíritos como
o início e o centralizador dessa propagação. E ele é muito interessante, porque isso aqui não, ele escreveu, mas ele não publicou, porque, como diz, obras póstumas, são escritos dele, certo? Ele coloca que o Livro dos Espíritos, ele é o centro e o ponto de reunião de onde partirá um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Então, ele vai e coloca até como deve ser a formulação de uma sociedade espírita. Ele não coloca centro espírita, ele coloca sociedade espírita. Falando de recepção, de salão, de biblioteca, certo? E aí vem onde eu quero chegar. No terceiro item do projeto, que primeiro item é estabelecimento central, aí no segundo item vem o quê? Ensinamento espírita. E o que ele coloca? Um curso regular de espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de difundir as ideias espíritas e de desenvolver um grande número de médios. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Então, o cerne do projeto 1868. É fazer esse curso. Que curso é esse? É conhecer a doutrina espírita. E a federação, ela teve a felicidade de ser intuída, né, de criar o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E fez em três períodos, né? Livro 1, livro 2 e livro 3, que no Lar dos Humildes nós fazemos em 3 anos. Cada ano, cada livro, 1 ano, para estudar, e inclusive esses livros esses manuais tiveram uma reforma recente. E lá você tem uma visão geral do que seja a doutrina espírita. O primeiro ano, uma visão não aprofundada, mas uma visão geral para quem está chegando, conheça o que é a doutrina espírita, o que é o perispírito, o que é espírito, o que é Deus, baseado na codificação. Aí, no segundo ano, vai ser vista as leis morais, que é onde a questão da modificação, do conhecimento para você se mudar. Porque não adianta você conhecer se esse conhecimento não faz nada com você. O intuito é fazer com que você encontre o caminho para se tornar uma pessoa melhor. Para se melhorar e evoluir. Esse é o intuito do conhecimento. Porque o conhecimento, quando você conhece, ele lhe exige responsabilidade. Porque você já tem a noção do que é certo e do que é errado. Quando você faz consciente. Isso, muita gente tem receio, porque a responsabilidade é maior quando você conhece. Porque quando você conhece, você faz, mas você sabe que está fazendo errado. E aí é que está a questão. Aí vem o terceiro ano, que aí a gente vai ver a mediunidade. Isso é o ESD. Que mas isso é tudo? Não. Isso é só o início. Ele dá noções básicas. E aí sim você tem a oportunidade de você estudar também. De você ir além do que está nas apostilas. A necessidade de conhecer. Não para mostrar que conhece, não. Mas para você.
o conhecimento para que você entenda o seu papel aqui na Terra. O seu papel de se tornar uma pessoa melhor e de ajudar o planeta a passar de provas e expiações para um processo regenerativo, um planeta de regeneração, onde o mal vai existir ainda, mas não na proporção que é hoje, onde o mal predomina, certo? Que é uma provas e expiações. Então, quando você conhece, quando você se instrui, as coisas ficam mais claras. Os caminhos ficam mais visíveis para você seguir. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você segue se você quiser. Mas você sabe que se você não seguir, agora você vai ficar estacionado. Mas que um dia você vai ter que continuar o seu caminho. A doutrina espírita diz isso. Quando você se instrui, você cria essa responsabilidade. O conhecimento, ele traz responsabilidades. Sabe? E nós temos, quando conhecemos, essa necessidade. E é fundamental para o espírita instruir-se. É como amar. Ele tem que se instruir. Então, para que você é espírita? Para ir fazer o que na casa espírita? Se você não quer conhecer a doutrina, se você não quer beber desse manancial de conhecimento, aí, dando sequência, você vai para o EAD, que é o estudo aprofundado, onde você vai ver o estudo do Evangelho. Aí entra, né, a dona Françoise, que adora o EAD 1, né? Tem uma paixão pelo EAD 1, e agora ela vai ser monitora do EAD 3, onde você vai ver o Cristo, vai conhecer a Bíblia. Aí você pergunta, e espírita lê a Bíblia? Por que não? Como é que ele vai saber do Cristo se ele não lê, se ele não se instrui? Sabe? Porque a doutrina espírita, e também está no projeto 1868, que é a questão de que é imperecível. Sem dúvida, porque ela repousa sobre as leis da natureza e que, melhor de qualquer outra, responde às legítimas aspirações do homem. É o que Kardec diz em relação ao que é a doutrina espírita, porque ela é imperecível. Por que ela é imperecível? Porque ela repousa sobre as leis da natureza. Então, ela não é uma coisa criada no sentido de ela está baseada nas leis naturais. E as pessoas, não, mas como? E os fenômenos? São leis naturais. Agora, o nosso desconhecimento é que faz como se fosse uma coisa espetacular. Quando a gente conhece, e aí, quando a gente se instrui, a gente sabe que tudo está na lei da natureza. Não tem como fugir disso. E ele, inclusive, diz mais, quando alguma coisa que foi escrita, certo? Fugir do que a ciência descobre, vai pela ciência. Mas tem que ser uma certeza. E interessante que agora está se descobrindo e se justificando muita coisa que lá no século XIX foi dito, e que agora no século XXI se consegue provar cientificamente aquilo que Kardec já falava que, aliás, que os espíritos já falavam, certo? Como uma lei normal da natureza. Então,
esse projeto, e aí eu gosto sempre de falar desse projeto, porque eu acho que aqui na rádio, que esse programa de rádio é um programa dos estudantes, certo? Dos facilitadores da área de estudo. E o intuito dele é exatamente levar para as pessoas, para quem quiser escutar, independente de qualquer religião que professe, conhecimentos da doutrina espírita, que é, na realidade, a doutrina que fala do Cristo, que não deixou nenhum legado escrito, porque ele não escreveu, mas ele deixou as mensagens que foram repassadas para os seus apóstolos, que foram repassadas pelos evangelizadores, escreveram os evangelhos, e que depois foi passada pela codificação da doutrina, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, explicando algumas partes do Evangelho, que muitas vezes as pessoas têm interpretações diferentes e colocam a seu bel prazer para disso adquirir alguma benesse, certo? E é o que ele fala, que muitas pessoas mudam com o conhecimento, outras tentam adequá-la à sua necessidade material. Mas a gente não leva nada, a gente só leva o conhecimento que adquiriu, sabe? E esse conhecimento é importante. Mas não porque, é porque eu conheço, não. Porque esse conhecimento muda a minha vida, muda a minha visão. Sabe, algum tempo atrás, eu não tinha esse conhecimento. Eu não conhecia a doutrina espírita. Certo? E como isso mudou a vida? Porque a gente sabe das relações conflituosas, a gente aprende que quando existe alguma relação conflituosa, é que você precisa acabar com esses conflitos. Sabe? Fazer as pazes, perdoar, pedir perdão. Isso é o conhecimento. Sabe? E esse conhecimento, essa instrução é que nos faz pessoas melhores, mas primeiro amando, em seguida instruindo-se. E qualquer pessoa pode, eu tenho que ter alguma formação acadêmica nenhuma. Nós tivemos já estudantes que não sabiam ler. Hoje tem recursos, tem videobook que tem todas as obras básicas, você pode escutar. Então, instruir-se está ao alcance de todos que querem. E isso eu convido a todas as pessoas que querem. Nós temos no site do Lar dos Humildes, no YouTube, nós temos um link que as pessoas se inscrevam para estudar. E nos próximos meses, vocês vão, aqui na rádio, escutarem a voz dos estudantes de cada uma das turmas, colocando as suas experiências como estudantes e como esse instruir-se melhorou a sua vida em particular, sabe? Porque esse é o intuito, nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado aí, Paloma. Agora vamos para a segunda parte, não é isso? Tem uma história de um pinga-fogo aí. Tem mesmo, pois prepara teu cuscuz aí que vai ter pinga-fogo já. Gente, bora pro intervalo, pro break, que já a gente volta pingando muito fogo no cuscuz da Iraci. Bora, DJ JP, que já a gente volta do break. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente ou um amigo pela porta da morte se afastar de
te sentirem sozinho, o abandono prefere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono prefere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. Estamos de volta, menino! Pense numa música bonita, que eu já estava aqui de frente ao ventilador, fazendo altos efeitos audiovisuais, isso mesmo! Vamos iniciar o nosso pinga-fogo no cuscuz. E olha quem levantou a mão, o comeback dela, da minha querida Elis, que lembra tia Jandira. Um beijo para tia Jandira, por onde ela estiver. Fala, Elis, que a Iraci te escuta. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. É sempre uma honra se lembrar da tia Jandira e uma alegria também estar aqui com vocês. Muito bem, Iraci. Foi muito bacana essa explanação e me surgiram muitas dúvidas e questões. Mas a primeira pergunta que eu traria, né, para essa noite sobre o estudo é uma pergunta-reflexão também, né? Nós sabemos que muitos espíritos que chegam à doutrina têm um passado ligado ao intelecto, né? Ao conhecimento, ao estudo. E o que nós, enquanto aprendizes, o que esses espíritos podem fazer para tentar trabalhar um pouco mais, não só com a parte teórica, mas também com a parte prática, ou não só com a razão, mas também com a emoção. Será que só o estudo em si, né, o nato, ele pode aclarar um pouco nesse sentido? Olha, eu colocaria o que tem aqui nas obras póstumas, nesse projeto,
que se chama a humildade. Quando a gente chega, e aí eu estou falando, no caso meu, eu cheguei na doutrina espírita, muito arrogante, pensando que sabia de muita coisa. Por questões exatamente da minha formação acadêmica, do meu conhecimento acadêmico e de outras coisas mais, eu pensava que sabia de alguma coisa. E aí eu descobri, porque eu tive que fazer uma reflexão na questão da humildade. Eu não sei de nada, sabe? Eu procuro, aí quando a gente se despe do nosso orgulho, e eu estou falando de mim, a gente começa a ter uma nova visão do que seja a doutrina espírita, sabe? E ele coloca aqui que muitas coisas eu contestava, e por conta do conhecimento acadêmico. E a gente tem que ter esse cuidado de respeitar aquela pessoa que chega com todo o academicismo, mas explicar que a doutrina espírita, inclusive eu estou aqui me referindo às obras póstumas dos cismas, né, que tem no item 2, que fala, para se assegurar a unidade do futuro, uma condição é indispensável, é que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar de vago. Por isso fizemos de modo que nossos escritos não possam dar lugar a nenhuma interpretação contraditória e trataremos que isso seja sempre assim. Então, na doutrina, e eu cheguei querendo dar uma nova roupagem, uma interpretação diferente, e quando eu me despei do orgulho, da vaidade, e botei a chinelinha da humildade, e aí eu comecei realmente a entender o que era a doutrina espírita. E para isso eu levei umas chapuletadas. Tive que levar. Porque era necessário para que eu tirasse as vendas dos olhos. E eu acho que é importante essa questão da humildade, de saber que você não sabe de nada, e que você está ali como um aprendiz, sabe? Nós somos aprendizes, eu não sei de nada, eu estou aprendendo inclusive com as pessoas que chegam, que me mostram, que sabem mais do que eu, sabe? E também aquelas que não sabem, eu aprendo do mesmo jeito. E quando a gente se dispõe a aprender, né, eu acho que já é um caminho, e toda contribuição é bem-vinda, sabe? Toda contribuição é muito bem-vinda quando a gente entende que o conhecimento, que a instrução é fundamental. Isso depois do amor, que eu recebi muito amor. E compreensão das pessoas, sabe, que entendiam a minha pequenez, sabe? E até hoje elas entendem e compreendem quanto pequeno a gente é em relação ao conhecimento. Se for ver o conhecimento, a gente é uma ignorância atroz. Mas quando a gente reconhece isso, já é um caminho, certo? Uma troca de ideias, com essa coisa do aprender. E aprender a doutrina espírita, sabe? Então, eu não sei se isso se respondeu a tua pergunta, mas é mais ou menos um caminho que eu tento seguir, sabe? Isso a gente coloca muito nos cursos, nas formações que a gente faz sobre essa questão desse acolher todos, respeitando, mas também fazendo os devidos ajustes, explicando como é que funciona. Fala, André, que a Iraci disputa, é errado, o André não tem 6 filhos, tem 4 pequerruchos. Boa noite, Paloma, boa noite, Iraci. A pergunta que eu vou fazer, é possível que ela vá contemplar muitos dos nossos ouvintes, né? Nós sabemos que existem algumas casas que
não possuem, talvez, estrutura e, por conta disso, não tem o estudo, né? O lado dos humildes, ele recebe alunos oriundos de outras casas? Nós recebemos qualquer pessoa, não precisa ser espírita, só precisa querer conhecer. Nós temos alunos, estudantes, católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, que querem aprender. São todos bem-vindos. Tem até espírita, sabe? E temos cursos online e presencial. Você não precisa nem ir para a casa espírita. Da sua casa, você pode estudar. O acesso é para todos. Boa noite, Iraci. Com muito carinho, é muito bom lhe ver aqui, viu? Eu fiquei aqui refletindo sobre a sua fala e eu lembrei uma coisa assim, bem interessante. A gente vê que o Cristo, ele não era cristão, né? Porque o Cristo não era cristão. A gente observa que o cristianismo surge 300 anos depois da vinda do Cristo ao nosso planeta. E é interessante a gente argumentar, porque a tua fala, ela reverbera no sentido de a gente perceber que a religião, o futuro, né, de acordo com um grande estudioso, o futuro das religiões que irá se convergir é a religião crística universal. É onde a gente quebra as barreiras e a gente percebe que o Cristo esteve aqui há mais de 2000 anos, mas ele não implantou religiões nem templos, nem rituais, nem dogmas, não criou isso. E os homens, ainda por estarmos numa situação de evolução diferenciada de outros patamares, o que a gente fez? A gente precisou criar templos, né, para se reunir, para congregar, mas o Cristo ele se reunia ao ar livre, nas praias, nos montes, em determinados locais, onde ele conseguia alcançar a massa, porque era necessário para a divulgação do cristianismo, né, entre aspas, era necessário se divulgar àqueles que necessitavam. Ele veio para os doentes, para os pobres de coração, para aqueles que ainda não tinham condição de permear, não só porque a escrita era para os ricos, né, e ele veio ensinar para os pobres. Então, a gente observa que JC, ele é o cara, né, que eu digo muito isso, porque ele tinha uma perspectiva totalmente diferente da que a gente tem hoje, que a gente cria paredes, a gente cria muros, a gente cria necessário até mesmo para a nossa segurança, mas a época dele, ele não tinha isso. E a gente vê que o cristianismo redivivo, que a gente fala, e que a gente ora, e que a gente crê, ele é muito mais amplo. A tua visão, quando tu iniciaste a tua fala, de falar sobre a doutrina espírita, é justamente o mestre de Leon, Kardec, ele veio ultrapassar, quebrar esses paradigmas que a gente vê, e fazer a gente perceber que existe muito mais além dessa vida aqui material, que a vida espiritual é o que realmente importa, é o que realmente vai fazer com que aconteça essa reforma íntima tão necessária a cada um de nós que estamos aqui no planeta Terra. Mas vamos à questão, eu estou só... é porque eu achei bonita a tua fala no início, e eu queria dar um segmento para a gente ver que não é necessário você ter títulos, não é necessário você arcar com determinadas falas, né, que a gente se orgulha, que a gente ainda é muito... vive no terra a terra, e esquece que existe algo muito maior, algo muito mais sensível ao nosso meio, né, ao nosso redor. Aí eu te pergunto, Iraci, como a gente implantar
esse cristianismo redivivo, porque é tão difícil, a gente está tão atolado nas coisas do dia a dia, com as preocupações da nossa existência, para a gente se manter, filhos, casa, os afazeres, quem tem estudo, e a gente ainda tem que viver o cristianismo. É muito difícil a gente ser cristão nos dias de hoje. Como é que você dá assim, uma dica bem legal para nós, para que a gente possa viver aquilo que a doutrina espírita prega? Porque não adianta a gente só ler, a gente tem que pôr em prática. É aí que tá. Porque não adianta só estudar, você tem que fazer. E aonde é que começa? Dentro de casa. É o canto que tem que fazer. A família que nos dão é aquela que é necessário que a gente conviva. E que a gente se torne cristão ali, na família, no trabalho. Não é no outro canto, não. É saber respeitar o outro. Que isso você aprende. Espíritas, amai-vos. Primeira coisa, Espírito da Verdade que diz isso. E depois, instruí-vos. E ele disse, ó, Cristo venceu, para ser bem exato, Cristo venceu o mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí, no nosso dia a dia, é no miudinho, é em casa, com os nossos irmãos, com o filho, com o marido, com mãe, com o pai, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É aí que a gente vive o cristianismo. Ah, eu vou fazer pregação. Não, vive em casa. Saiba perdoar. É pequenininho as coisas, a gente não consegue fazer coisas grandes, vamos fazer as coisas pequenas, sabe? Alguém diz uma coisa com você, você engole um seco, perdoa, não revida. É um exercício, às vezes a gente não faz isso. Mas a doutrina espírita, Jesus não diz que tem que fazer isso. Quando ele diz que se alguém te bate na face, mostra outro. Se alguém que te chama para caminhar, um dia caminha 2. Se alguém te pede a túnica, dá a camisa também. Então, é isso. Esses ensinamentos que Jesus veio nos mostrar, que é acessível a todos. E no miudinho da casa, que é o mais difícil. É onde está a nossa provação, que a gente conhece e aprende que aqueles que vieram para estar com a gente são aquelas pessoas que a gente precisa estar para nos melhorarmos, reatar laços, conseguir o perdão, perdoar. Não é para principiantes, mas é possível. E tem um livro muito interessante, se alguém puder, Reforma Íntima sem Martírio. Não vamos nos martirizar. Temos que fazer aquilo que nós podemos fazer. E não achar, porque eu não posso. Não, vamos achar bom, porque a gente pode fazer algumas coisas. E o que a gente não pode fazer? Não pode fazer. Estou falando demais, né? E aí, Françoise, deu para responder? Com certeza. Agora, viver o cristianismo redivivo, gente, como é difícil a gente calar, vendo as coisas erradas. Como é difícil a gente, né, fechar os olhos. Mas tem uma passagem aqui do Obras Póstumas, nesse projeto, que diz que não adianta debater. Não adianta debater. A verdade, ela vem com um rolo compressor, sabe? Ela vem, quer queiramos ou não, ela surge. Não no nosso tempo, mas ela surge. Menino, só tem 5 minutos. É mesmo, quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai, Zerinho ou um, André e Elis, vai, Zerinho ou Joaquim Pô, pega papel e tesoura. Quem que tá fazendo? Sou eu, Paloma. Muito bacana, Iraci. E, assim, enquanto você falava, achei muito bacana o que você falou sobre reforma íntima,
que às vezes eu vejo pessoas maravilhosas que chegam ao nosso coração, mas que elas têm uma dificuldade muito grande de compreender o espiritismo no sentido dos desafios, né, da prática. E aí outro dia eu conversando com uma amiga, ela dizia que ela sentia melhor em outro lugar porque era como se o espiritismo pedisse demais para ela, né? Talvez seja ela que esteja pedindo demais para si mesma. Porque o espiritismo, ele sempre nos convida à mudança sem essa violência. E seguindo essa linha, o que eu queria te perguntar, no curso, no espiritismo, a gente vai encontrar, assim, um direcionamento, e essa pergunta vai para quem não conhece, claro, assim, sobre, você, por exemplo, a gente vai fazer um curso de estudo de ESG, aí você vai encontrar um direcionamento de comportamento, de vestimento, de relacionamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque por mais que seja algo que parece que não é tão óbvio, mas já vi questionamentos de algumas pessoas nesse sentido, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo ou não devo vestir, com quem eu devo me relacionar. É sobre isso que a gente estuda quando a gente vai fazer o curso? Não, né? Porque é o seguinte, nós temos que seguir, eu não posso dizer, olha, você só tem que vir com essa roupa, aquilo assim. Não, que história é essa? Agora, vai ser muito estranho uma pessoa chegar de biquíni lá, sabe? Para assistir a aula. Vai ser estranho. Mas... E aí a gente pensa, o que está acontecendo? É como se você fosse para um casamento de roupa de banho. Mas a gente não tem, assim... É a questão do comportamento incítrico, sabe? Intrínseco. Seu. Da sua... Você é que vai determinar, sabe? A questão, não tem a gente não põe... você não pode ir com roupa assim, assado, cozido. Não, sabe? Então, é libertador conhecer a doutrina espírita. Bicho, falta 2 minutos, olha aí. Rapaz, André, 2 minutos. Ixi, André, e agora? E agora, José? 2 minutos, acirradinho. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um convite aos nossos ouvintes, aqueles que se interessaram em aprender, tiverem vontade de estudar. O Lado dos Humildes tem os cursos que a Iraci falou, que iniciam agora em janeiro. E tem outros cursos para aqueles que desejam se tornar trabalhadores na seara espírita. Em março, a partir do dia 16/3, aos domingos, nós teremos também um curso de magnetismo. Então, aqueles que desejam estudar, conhecer um pouco mais sobre JC, as inscrições estão abertas. Sigam nossas redes sociais, que lá tem todas as informações. Exatamente, gente. O recado está dado pelo André. E vamos fazer como ET Bilu disse, né? Bora buscar o quê? Apenas que busquem conhecimento. Façamos como ET Bilu e vamos finalizando nossa noite com uma boa prece final. Alô, alô, Jada, já gargarejou? Tá no ponto? Voz no ponto, sempre no ponto aqui quando precisar. Boa noite, Paloma, boa noite, Iraci, boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Fraterno, esse lindo Cuscuz com Espiritismo. E vamos agora, né, depois desse banho de conhecimento, serenarmos nossos ânimos, mentalizarmos a figura amorosa do nosso Mestre Jesus Cristo e rezemos juntos. Mestre amado, obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome. Obrigado principalmente por reunir pessoas tão maravilhosas e dispostas a nos compartilhar conhecimentos tão valiosos para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um desses trabalhadores com o ânimo, a força para trabalhar e as alegrias tão intrínsecas àqueles que conhecem a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos mantermos-nos firmes na reforma íntima, pondo em prática tudo aquilo que nos foi ensinado, e assim
conhecendo cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem na prece, na água, bastante hidratação, porque essa época de chove não molha, vai, chove, não chove, não tem que aguente. E não esqueçam, toda quinta-feira, sintonizados aqui conosco, às 20 horas, ao vivaço, o nosso Cuscuz com o Espiritismo, e aqui pelo canal do YouTube do Lar dos Humildes, estaremos todos sintonizados, fazendo esse cuscuz acontecer. É isso, cuide-se, tchauzinho, tchauzinho, bom fim de semana a todos.